Estamos mais uma vez aqui, Senhor, na Tua presença, sendo gratos a Ti, meu Deus, pela grandiosa oportunidade que o Senhor nos concede de uma vez mais nós estarmos aqui na Tua casa para louvar o Teu nome, engrandecer aquele que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória, Senhor. Estende as Tuas mãos sobre a vida, Senhor, do Teu servo, que nesse momento vai estar trazendo, Senhor, a Tua palavra, que venha de encontro aos nossos corações essa noite, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Amém. A paz do Senhor a todos. Aproveitando que os irmãos estão em pé, por favor, abra a sua Bíblia, lá no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia. Vamos ler alguns versículos. Primeiro, abra no capítulo 13, versículos 17 e 18. Êxodo, capítulo 13, versículos 17 e 18. Depois nós vamos pular para o capítulo 14. Diz assim: E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Capítulo 14, versículo 1 em diante. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: Então Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo. E disseram: Por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel, para que nos não sirva? E aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Já vamos encerrar. Os irmãos estão cansados? Já vamos terminar, não vou ler todo. Mais um pouquinho só. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, porém os filhos de Israel saíram com alta mão. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército alcançaram nos acampamentos junto ao mar. Olha agora o versículo 10, já vamos encerrar. Chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto? Por que nos fizeste isto, que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios que morrermos no deserto. Amém. Podem se assentar. Uma leitura longa, né? Mas é a palavra de Deus. Glória a Deus. Sempre é bom a gente pegar um pouco o contexto para saber o que está acontecendo. Meus irmãos, nós estamos diante aqui de um dos, se não o maior milagre registrado
no Antigo Testamento. A travessia do povo de Deus no meio das águas, no meio do mar, chamado aqui o Mar Vermelho. E muitos se prega, né, sobre este episódio, tem louvores, tem filmes, tem livros, tem muita coisa sobre este fato ocorrido que está registrado na palavra de Deus, aqui no livro de Êxodo, que no hebraico significa saída. E nós vamos ver um pouquinho sobre algumas lições que podemos tirar deste episódio. Hoje de manhã tivemos uma boa palavra, né, ali baseada no Novo Testamento, sobre a semente, a palavra de Deus que cai na terra, os tipos de terra, né, os corações. E agora nós vamos pegar um pouco aqui o Antigo Testamento e aí completa, né? Quem veio de manhã teve terra, agora vai ter água. E vai ser bênção, né? Muito bem. Então nós vemos aqui, irmãos, Deus trabalhando com um propósito. Deus, ele é um estrategista, ele trabalha, e o tempo está na mão dele. Quando nós abrimos o livro de Êxodo, nós vamos ver ali o registro de como os israelitas entraram no Egito. E depois segue as narrativas seguintes, o nascimento de Moisés, não é? Depois nós vemos o livramento que Deus dá ali para aquela criança. Tudo isso era plano de Deus, já estava no projeto de Deus isso aí. Lá na frente, ele iria usar esta criança que ele estava livrando ali da matança no Egito. Os irmãos conhecem essa parte da história. Então ele vai preservando as coisas, né, para realizar os seus projetos. Tudo está no controle de Deus, nada escapa do controle do Senhor. Então ele vai ali, e vão acontecendo coisas, os irmãos vão lendo ali no livro de Êxodo, né? Moisés, ele é criado primeiramente pela sua mãe, né, biológica. Antes ele é lançado no rio, tudo, tem o livramento. Depois ele vai lá para o palácio de Faraó, tem toda aquela parte que ele sai para ver ali o seu povo e acaba matando um egípcio, né? E depois descobrem que ele tem que fugir, né? Fica um tempo fora. E Deus está só administrando a situação. Depois Deus fala com ele no Monte Horebe, e aí chama ele para a missão. Ele retorna lá para o Egito para cumprir agora um propósito já determinado por Deus. E ali começa todo o embate entre Moisés e Faraó. Deus começa ali a mostrar a Faraó o seu poder, e nós vemos com as pragas do Egito, tudo o que foi acontecendo ali, e Deus foi endurecendo, né, o coração de Faraó, justamente para cumprir o que ele havia determinado. E na última praga, né, que tem a morte dos primogênitos, então Faraó cede e o povo é liberado ali da escravidão, que estavam ali no Egito por mais de 400 anos, como Deus havia falado lá para Abraão já. Mas o que nos chama atenção aqui, vamos lendo aos poucos, não é? Algumas lições que nós vamos tirar. Olha só, no capítulo 13 que nós lemos, primeiramente, a Bíblia diz aqui que Deus não levou eles, quando estava tirando do Egito, não levou por um caminho mais fácil. Aqui diz que era um caminho mais perto. Então Deus aqui mostra que nem sempre
Os caminhos fáceis são os caminhos propostos por Deus para nossas vidas. O normal aqui seria o povo escolher o caminho mais fácil, mais perto, mais rápido. Só que eles não sabiam o que teria lá na frente. E Deus sabia. Deus disse assim: eu não vou levar pelo caminho mais perto, porque eles vão enfrentar guerras com os filisteus. E aqui Deus diz o que aconteceria com essas guerras, para que porventura o povo não se arrependa. E vendo as guerras, eles voltem ao Egito. Às vezes nós estamos sendo levados por Deus, por caminhos, e a gente, tá difícil. Eu gostaria de ir por outro lugar, eu gostaria que fosse diferente, eu queria que fosse de outro jeito. Mas é Deus que está vendo lá na frente. Batalhas que às vezes nós não vamos conseguir vencer. Deus estava vendo aqui, vocês não vão conseguir vencer estas batalhas. Porque a batalha que Deus queria dar para eles era outra. Deus queria vencer primeiro os egípcios. Os israelitas, eles iam ter que lutar, mas mais na frente, depois, em uma outra oportunidade, eles iam poder sacar a espada e guerrear, mas agora ainda não era a hora. E Deus então livra eles desta primeira batalha e leva eles por um caminho mais longo. E aqui no versículo 18: e Deus fez eles rodear pelo caminho do deserto, perto do mar. Agora imagina aquele povo saindo, Era uma multidão, a Bíblia diz que eram 600.000 homens aptos a guerrear, fora crianças, mulheres, idosos. Calcula-se que era quase 3 milhões de pessoas, mais ou menos. Todo aquele povo. E ali, mas Moisés, não era mais fácil nós ir por lá? Lá é muito mais fácil, muito mais perto. Nós vamos ganhar tempo, vai ser rápido. E aqui Deus está dizendo: olha, o lugar que eu quero que vocês vão é por outro. É diferente, aleluia, do que vocês querem. Por isso que a Bíblia diz que os planos de Deus são melhores que os nossos planos. Assim como os céus é mais alto que a terra, assim são os propósitos de Deus para mim e para a tua vida. Coisas que acontecem hoje, eu não sei, mas Deus sabe o fruto que vai resultar amanhã. O livramento que Ele está me dando amanhã. Quantos e quantos irmãos nos contam história. Às vezes a gente reclama de tanta coisa, Reclama, ia sair com o carro, pneu furado, pneu murcho, e reclama, E às vezes é um livramento de um acidente que Deus está nos livrando lá na frente. De tantas outras coisas, às vezes coisas simples, um atraso, vai sair lá de casa, A irmã não acha o sapato certo, aí fica perguntando para o esposo qual é o sapato melhor, e fica naquele ali, aí o esposo diz qual é que é, e ela geralmente pega ao contrário, E aí fica naquela ali, aí às vezes é um atraso que sai lá, mas é algo que Deus está livrando. Porque Ele sabe, Ele conhece o futuro, nós não. E aqui Deus levou ele por um caminho diferente, aleluia. Com o propósito de que eles não desistissem. O propósito do trabalhar de Deus na minha e na tua vida é para que eu não desista na caminhada. É para que você continue. Há coisas que podem nos causar medos, temores, coisas que nós vamos ver, batalhas que nós podemos enfrentar e nós vamos dizer: não dá, não consigo mais, vou parar. Então Deus trabalha hoje para que eu não diga desistir amanhã, para que eu não venha desistir amanhã, para que eu não diga vou parar.
Isso é o Deus, esse é o Deus que nós servimos, que cuida de cada um de nós. E então no capítulo 14 diz assim, fala aos filhos de Israel que voltem. Vejam só. Primeiro, ele manda por um caminho mais longo. Aí estão andando. Agora, além de ir por um caminho mais longo, ele diz: voltem. Imagina aquela multidão toda caminhando ali, com criança, né? Idoso. Deviam reclamar uns para os outros, né? Além de nós ir para o lado mais longo, perdemos o tempo. Às vezes não é assim, quando a gente se perde, né, no lugar, eu me perdi, tem que voltar. Normalmente a gente não fica, né, alegre. Às vezes 1 hora, 2 horas, às vezes de uma viagem. E aqui eu não sei que tempo é, mas o que Deus está dizendo aqui, retornem. Retornem. Mande ao povo que voltem e que se acampem na frente do mar. Lembra que eu falei que Deus tem um propósito em tudo que Ele faz. A minha e a tua vida está nas mãos do Senhor. Ele sabe todas as coisas. E uma das maiores dificuldades nossa, de todos nós, é descansar no Senhor. É dizer para nossa alma: quieta-te, minha alma, tenha calma, espere em Deus, confia nele, que o mais Ele tudo fará. Não é fácil. Normalmente nós ficamos aflitos, ansiosos, preocupados. Aleluia. E Deus fica só olhando: mas eu estou fazendo isso por ti porque eu sei o que eu quero, eu sei o melhor para você. E nós ficamos nos debatendo. Aleluia. E aqui Deus não tinha errado o trajeto. Mas nós erramos. Às vezes a gente tem que retornar porque erra. Mas Deus não. Deus manda o povo que volte, mas Ele tinha um propósito. E mandou eles acampar em frente ao mar. E logo em seguida Deus diz: porque havia mandado eles voltar. Porque Faraó vai pensar, não é? Estão perdidos na terra, estão embaraçados, estão confusos. E o deserto os encerrou. Isso é que Faraó ia pensar. Então ali o movimento de Deus com o seu povo, com os israelitas, tinha um propósito de instigar o inimigo, aqui o exército egípcio, a pensar assim. Olha lá, eles primeiro começaram por um lugar mais difícil, agora estão voltando, eles estão perdidos. E além do mais, estão acampados na frente do mar. É a nossa chance. Vamos lá. Não é assim que diz a Bíblia aqui? Eles pensaram: estão perdidos, vamos lá. E a Bíblia diz que eles se prepararam e foram. Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes acontece coisa em nossa vida, mas é uma grande vitória que Deus vai nos dar. Deus está armando tudo, preparando tudo, porque a bênção está perto. E a gente fica preocupado, ansioso, mas a bênção está chegando, a vitória está chegando. Aleluia. Deus estava armando a arapuca, né, para pegar o exército inteiro de Faraó ali. Aquele exército que subjugou ele, aquele povo que humilhou ele, que fazia eles de escravos, que levou ele lá em Êxodo capítulo 3 a clamar, a chorar, a pedir socorro para Deus. Deus estava preparando tudo para dar um fim naquilo ali. Aleluia, glória a Deus. Como eu falei, Deus trabalha com estratégia, tudo organizado, né? Parece uma mesa assim na presença de Deus, e Deus movimentando ali todas as peças. Faz isso, faz aquilo,
eu sei o que tu vai fazer, Faraó, então eu vou jogar aqui, vou mexer aqui, porque tu vai fazer tal coisa e eu vou te caçar lá. Aleluia. Não dá para dar glória a Deus, irmãos? O Deus que você serve é um Deus que controla todas as coisas, que domina sobre tudo. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. E ali então eles ficam em frente ao mar, ficam acampados. Foi o que Deus mandou, acampem em frente ao mar. Eles tinham saído do Egito na direção, não é, da terra que manava leite e mel, com expectativas, cheio de esperanças. E agora Deus manda eles acamparem ali, ficarem ali. E ali em frente ao mar, eles têm que fazer as decisões deles. E aqui eu estava pensando, né? Muitos ali em frente ao mar, eles começaram a reclamar de Moisés, dizendo porque estavam naquela situação, que era melhor eles terem ficado lá no Egito. Provavelmente outros queriam, né, desistir de tudo, outros queriam continuar. É assim, a sociedade é assim, né? Uns estão de acordo, outros são contra. Uns querem levantar a cabeça, seguir, outros querem parar no meio do caminho. Uns, quando vem a luta, diz, mas eu vou me levantar e vou seguir em frente. Eu vou continuar. Aleluia. Uns agem como a palmeira, né? Quando vem o vento, ela balança, dobra, e depois passa a tempestade, ela fica de pé. né? Outros são uma árvore mais fraquinha, vem o vento e não tem raiz. E aqui eles tiveram que fazer as escolhas dele em frente ao mar. Poderiam ficar ali questionando o porquê daquela situação, por que nós estamos assim, por que aconteceu desse jeito. Se eu tivesse feito tal coisa, seria diferente. Às vezes nós nos questionamos, sabia? Senhor, por que isso? Por que aquilo? E Deus sabe o porquê de todas as coisas. Outros poderiam desejar voltar para a escravidão, a ser escravo de novo, pensando lá nas coisas do Egito. Mas tinham aqueles que queriam seguir em frente. Sempre tem. Não, eu vou seguir em frente. Está difícil, mas eu vou. Não está fácil, mas eu vou. Aleluia. O caminho é difícil, mas eu quero continuar, Senhor. Me ajuda. Aleluia. Me esforça, me dá força, me dá ânimo. A batalha é grande, mas eu um dia quero trocar essa minha cruz por uma coroa aí no teu reino, Senhor. Me ajuda. Aleluia. Como disse o salmista Davi, sou fraco, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Aleluia. Que nós possamos também reconhecer que somos necessitados de Deus e pedir o auxílio e a ajuda do Senhor. E eles tinham que, ali era o lugar da confiança em Deus. Não tinha o que eles fazerem. Não tinha. Atravessar nado não dava. Não tinha nenhum barco esperando eles lá. Não é? Se ficassem ali só paradinho, o exército do Egito ia destruir eles. Lutar contra os egípcios não dava tão bem. O maior exército da época. A opção seria se entregar para ser escravo de novo. Aí então Deus manda Moisés, não é, abrir o mar. Mas o capítulo 14, versículo 10 aqui me chamou a atenção. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios
vinham atrás deles, e temeram muito. E temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e temeram muito. Eles viram, enxergaram ali o inimigo e ficaram com medo. Aí então Deus manda Moisés abrir o mar, não é? Deu a ordem ali para que Moisés tocasse nas águas. E o versículo 19: o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. E também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Então aqui, não é? Deus estava na frente e os egípcios vinham atrás. E aí a Bíblia diz aqui que Deus mudou. Agora Deus vai lá para trás, não é? Do povo de Israel e se coloca entre os egípcios e os israelitas. E a nuvem era a escuridade para os egípcios, e para os israelitas a noite virou dia. Olha só o que Deus faz aqui, não é? Então, tinha uma ameaça e Deus foi entre eles, se pôs entre o campo dos dois, protegendo o seu povo, guardando cada um deles. Eu não sei, tem muitos estudos sobre qual a região que o Mar Vermelho ali se abriu, não é? O que a Bíblia diz é que eles caminharam uma noite inteira. Depois mais, né, adiante você vai ver que na manhã seguinte Deus fecha o mar e aí pega os egípcios. Então eles caminharam uma noite. Deus, ele estava, como eu falei, ele estava controlando a situação, administrando tudo. E os egípcios, eles tinham os carros, né, de guerra deles, chamadas bigas, e os cavalos eram muito rápidos. Agora, imagine comigo, lá está o povo de Israel, uma multidão, andando ali pelo meio daquela estrada aberta no meio do mar, com algumas dificuldades, porque a Bíblia não diz que Deus passou um asfalto ali, não tinha asfalto embaixo do mar, só abriu as águas, e devia ter buraco aqui, buraco ali, pedra aqui, pedra lá, mas enfim, a ordem era para andar, para atravessar, para continuar. Quem sabe um caía aqui, outro levantava ali, não é? Ninguém ia ficando para trás, iam levando todo mundo, iam passando. E aí vem lá os egípcios a toda. Mas era rapidinho e eles iam alcançar os israelitas, não é mesmo? Porque ali tinha pessoas de idade, tinha criança, tinha os que andavam rápido, não é? Tinha os que andavam mais devagar. Estava todo mundo ali. Então Deus tinha que tomar uma providência e diminuir o andar dos egípcios. E aqui no versículo 25 diz, e tirou-lhes 24. E aconteceu que na vigília daquela manhã o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios e tirou-lhes as rodas dos seus carros e fez eles andarem com dificuldade.
Deus ali, né, não sei como foi, outros dizem que travou as rodas, dificultou as rodas. Aqui está dizendo que Deus tirou as rodas dos carros dos egípcios. Olha só, no detalhe, né? No detalhe, eles estavam alcançando. Eles vão alcançar, vão pegar. Diz, não, calma aí, calma aí. Anjo, solta os parafusos lá. Vai lá, dá um jeito nas rodas lá. E roda cai para cá, e roda cai para lá. Imagina a loucura para aqueles homens, né? O irmão que foi do exército, nós fomos do exército também, né? Então imagina os carros de combate dele, né? Tudo caindo. Não conseguia alcançar. Olha o cuidado de Deus com o seu povo. Não é? O cuidado de Deus, Deus ali no detalhe. Como que pode uma coisa dessas? E Deus travando eles. Aleluia. Glória a Deus. Eu penso que Deus estava olhando, mas tem o meu filho lá que está devagar, que não anda muito rápido. Tenho que travar esse exército aí. Aleluia. Porque na caminhada cristã é assim, irmãos. Tem uns que andam rápido, tem outros que vão mais devagar, mas estão andando tão bem. Estão andando tão bem. Tem uns que começam e já, né, e estão trabalhando, e estão ajudando, e estão servindo, e estão se consagrando, estão buscando, e daqui um pouquinho já são obreiros, e já seguem, já trabalham na obra do Senhor. São os que andam rápido, glória a Deus por esses, amém. Mas tem os que andam mais devagar, que estão há 20 anos, e estão servindo a Deus aqui também. E Deus disse, para exército, tu não pega ele também. Tu não alcança ele também, ele está devagar, mas ele está indo, ele está caminhando, o caminho foi aberto para ele também passar, todos vão passar, aleluia, todos, o caminho ali que Deus abriu no mar foi para todo mundo, glória a Deus, não era para ninguém ficar do lado de cara, para todo mundo atravessar, glória a Deus. Estava ali junto um homem chamado Acã. Lembra do Acã, que lá mais na frente, lá quando Israel, já agora com Josué guiando o exército, foi tomar Jericó, a Bíblia diz que Acã, Deus já tinha dito, olha, não peguem nada de prata, de ouro lá para vocês, tudo vai ser consagrado na minha casa. E a Bíblia diz que aquele homem pegou umas coisas para ele, enterrou na tenda dele lá, escondeu. E a Bíblia diz que por causa disso, o povo de Israel começou a perder as batalhas, perdeu uma batalha que era fácil, lá morreu gente, e eles se entristeceram, ficaram muito aborrecidos com isso. O que será que aconteceu? E aí Deus disse, tem coisa errada aí no meio de vocês. Acã fez isso. Acã estava do lado de lá para atravessar nas águas. Deus poderia ter dito, Acã, Moisés, deixa Acã aí para os egípcios, ele vai dar problema lá na frente, deixa ele aí. Moisés tem uma turma que depois vai querer fazer bezerro de ouro do deserto, e essa turma tu deixa aí, não leva. Aleluia. Mas Deus não deixou ninguém para trás, não deixou ninguém. O caminho aberto foi para todos. Todos poderiam entrar. Glória a Deus. Em Hebreus capítulo 10, eu acho que no versículo 19 e 20, diz que o sacrifício de Jesus nos abriu um novo e vivo caminho. Aleluia. Aquele caminho lá no Mar Vermelho, aberto no meio do mar, aquela estrada, hoje está fechada, não tem mais caminho lá, só tem água. Mas o caminho que Jesus abriu na cruz está aberto até hoje. Para todo aquele que quiser entrar, pode passar. Aleluia. Ninguém ficou para trás. O caminho aberto foi para todos. Deus permitiu que todos entrassem ali. Então Deus estava cuidando de tudo. Louvado é o nome do Senhor. E depois então nós vemos que eles atravessam o mar,
E aqui no versículo 27, olha só. 26. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus cavalos e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro. E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Aleluia. Ao amanhecer veio a vitória. Uma noite inteira. Vamos em frente. Talvez um empurrando o outro, né? Imagina a cena. Eu fico, se eu pudesse voltar, se Deus me desse a oportunidade de escolher alguns períodos da história bíblica e voltar, esse era um período que eu gostaria de estar lá, só para ver como é que foi, o momento aquele. Devia ser lindo, né? Uma oportunidade que só eles tiveram de atravessar no meio do mar, a Bíblia diz, aos pés enxutos. E aqui Deus está dizendo: olha, agora estende a tua mão, porque eu vou fechar o mar. Então Deus estava controlando, esperando o último sair lá. Saiu todos? Não, ainda tem um atrasadinho. Lá vem um bem devagar. E Deus esperando, aguardando, dificultando. Ele diz que dificultou o exército egípcio. Aleluia. Deus está no controle de tudo. Fica calmo, fica calma. Aquieta o teu coração. Deus está no domínio de tudo, controle de tudo. Aleluia. Nós vimos, né, as lições bíblicas deste trimestre, lá quando Mardoqueu e Esther estavam aflitas, a matança, né, dos hebreus já estava determinada, estava tudo. Aí Deus pegou lá, e o que vou fazer? Deus lá tirou o rei do sono no dia anterior à matança, tirou o rei do sono, o sono do rei, e ele foi ver ali o que aconteceu tudo. Mas esse Mardoqueu aqui merece ser honrado. Era Deus trabalhando, Deus trabalha assim. Aleluia. E deu livramento ao seu povo, naquela época lá, no período de Esther. Deus está no controle de tudo. Louvado é o nome do Senhor. E ao amanhecer, foi uma noite, né, difícil, uma noite de vento, porque a Bíblia diz que foi o vento que abriu o mar. Vento forte, uma noite de preocupação, uma noite de medo, porque eles sabiam que o exército egípcio vinha atrás. Mas a Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro dura uma noite. Aleluia. Tem um tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar e tempo de sorrir. Há tempo da luta e o tempo da vitória. Há um tempo para todas as coisas. Quem sabe você está no tempo da tua luta, da tua dificuldade, não é? Tu está no momento aqui, atravessando esse período do Mar Vermelho, aqui vem as ameaças, vem o Egito, vem Faraó, vem lá querendo vingança, vem lá querendo destruir você, vem o inimigo. A Bíblia diz que o nosso adversário anda ao nosso derredor, bramando, buscando a quem possa tragar, mas Deus está cuidando, Deus está administrando, Deus está tratando todas as coisas no mínimo detalhe, para que quando chega o amanhecer, você tem a vitória completa. Aleluia, glória a Deus. E ao amanhecer, então Deus deu vitória para eles. E aqui diz que 29, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro, à sua direita e à sua esquerda. Muros à sua direita e à sua esquerda. Olha só, proteção de cada lado, né? Deus delimitou ali, ó. Tu não vai para a direita, tu nem vai para a esquerda, atrás vem o teu inimigo, então o único jeito é você ir para frente.
Aleluia. Por isso que a Bíblia diz: corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Aleluia. Para Ele que nós corremos, é olhando para eles que nós estamos caminhando nesta jornada até a Canaã celestial. E aqui então diz que eles continuaram caminhando os muros. Então Deus levanta muitos muros para impedir que nós saiamos dos seus caminhos. Às vezes uma palavra de um irmão, a gente está desanimado, né? Aí chega alguém e nos ajuda: olha, eu estou contigo, vamos junto, não para, não desiste, logo logo vem a vitória. Aleluia. Às vezes você vem aqui querendo sair, desistir, parar, e a orquestra, ou o grupo de louvor, ou um hino abençoado aqui, toca o teu coração, e você sai daqui fortificado, renovado, não é? Aí, na verdade, são paredes que Deus levanta para que nós não saiamos do seu caminho. Aleluia! Glória a Deus. A Bíblia diz que tudo o que foi escrito para a nossa edificação. Então, se Deus dizia: eu coloquei as águas como muros, estava dizendo que era para eles não irem para um lado, nem para o outro, vinha o inimigo atrás, então a direção era à frente. E é assim que Deus quer que nós vivamos, caminhando, andando em direção à terra prometida. Não uma terra deste mundo, mas a terra celestial. Aleluia. Aquele lugar que Jesus já foi preparar, a Jerusalém do céu, a Jerusalém do alto. Glória a Deus. E aí então depois nós vemos que Deus deu a vitória completa para eles. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Eles viram. Olha, começou lá, tá vendo? Olha, começou lá, primeiro não levou pelo lugar mais perto, depois fez retornar, para acabar aqui. Eles nunca iam imaginar que ia acontecer isso aqui. Às vezes nós nunca imaginamos as bênçãos que estão por vir, não é? E ficamos reclamando e questionando. Mas por que, Senhor? Mas por que eu tenho que mergulhar 7 vezes nesse rio aqui, né? Não foi isso que mandaram para Naamã? Porque lá onde eu moro tem rios muito mais bonitos, água muito mais limpa. Aqui, e Deus está dizendo: mas eu quero te curar, vivente, eu quero limpar toda a lepra. Aleluia. É só mergulhar, e ainda bem que Deus sempre coloca um abençoado do nosso lado, né? Ainda bem que ele tinha um abençoado e diz: mas meu Senhor, se o profeta te pedisse uma coisa difícil, o Senhor não faria? Sim, faria. Mas então, só mergulhar 7 vezes, aí mergulha, rapaz, logo aí, mergulha logo aí, cai logo, né? Mas era para ele se jogar de primeira ali, a vida dele que estava em jogo, e ele ainda questionando, né? Colocando empecilhos, colocando obstáculos. Mas tinha que ser desse jeito, eu queria desse jeito, eu queria dessa maneira. Às vezes nós agimos assim: Senhor, tinha que ser assim. A minha bênção tinha que ser desse jeito, a minha vitória tinha que ser desse jeito, o caminho que eu queria era assim. Aleluia. E ficamos escolhendo o lugar para andar, bênção para receber. E Deus diz: mas eu tenho algo melhor para ti ainda lá na frente. Calma, espera. Tu vai ver os egípcios, aquelas mãos que arrancaram os teus filhos, tu vai ver agora boiando no Mar Vermelho. Era isso que Deus estava dizendo para ele. Imagina aquelas mães, né, ali, que tiveram os seus filhos arrancados dos seus braços para jogar no rio. Né? Tu acha que elas não tinham
sede de justiça? Deveriam ter. E Deus disse que bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Fartos. Claro que a justiça é Deus que faz. É Ele que faz, não é nós com as nossas próprias mãos. Aí seria vingança. Mas Deus, quando age, Ele age certo. E agora aquelas pessoas todas ali, que sofreram tanto tempo na mão dos egípcios, estão vendo todos eles ali. Aleluia. Glória a Deus. Hoje é um dia de ceia do Senhor. Como eu falei, aquele caminho no mar foi aberto para livrar o povo de Deus da escravidão no Egito. Eles estavam saindo para uma terra, uma região geográfica, um local onde eles iriam plantar, iam adorar a Deus, iam colher, iam criar seus filhos, iam viver. Mas a Bíblia diz que um outro caminho foi aberto lá na cruz do Calvário, lá no Gólgota. Aleluia, um caminho mais excelente, um caminho eterno, que está aberto até o dia de hoje, para todo aquele que quiser entrar por este caminho. Aleluia. A Bíblia diz que quando Jesus entregou-se na cruz, que Ele consumou, Pai, está consumada a obra. A Bíblia diz que lá no templo, não é, em Jerusalém, tinha uma cortina, um véu que separava o lugar santo do santíssimo. Ali que só no santíssimo só podia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano, ninguém mais. E a Bíblia diz que quando Jesus realizou o sacrifício, a Bíblia diz que a cortina se rasgou de alto a baixo, abrindo o caminho. Aleluia. Não era um mar aberto, não era um mar que se fechou depois, não. Agora era o caminho para chegar diante de Deus. Não em direção a uma Canaã terrena, mas em direção aos céus. Esse caminho aberto para todos passar, para todos aqueles que quiserem entrar. João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este sacrifício perfeito, realizado na cruz, que nós estamos relembrando aqui agora, neste momento, ao participarmos do corpo e do sangue de Jesus. Olha as bênçãos que Deus tem para mim, as bênçãos que Deus tem para você, mas eu preciso fazer como o povo de Israel fez lá, continuar caminhando. Aleluia. Se algum deles sentasse ali no meio daquela estrada, né, emburrado, ninguém gosta de mim, não me dão oportunidade, eu não quero, ficasse ali sentado, provavelmente ia ser presa fácil do Egito. Ou Deus estava tirando as rodas dos carroças até hoje. Mas ainda bem que eles correram, fugiram, escaparam, aleluia. E Deus fechou o mar para eles não poderem mais voltar. Não tinha mais como voltar para o Egito. Na vida espiritual é assim. Deus nos chama para sair deste mundo e entrar no caminho do Senhor. Deus mandou um anjo lá falar para Ló. Ló, sai rápido daí. Sai rápido daí de Sodoma. Escapa por amor à tua alma. E tem mais, Ló. Tu escapa lá para Campina e não olha para trás. Não olha para trás. Aleluia. E a Bíblia diz que ele estava se demorando, e a Bíblia diz que o anjo pegou da mão dele, vamos rápido. Não tem tempo, rapaz, vamos. Aleluia. E na vida espiritual é assim, irmãos. Não tem tempo mais. Jesus logo virá para levar o seu povo. Logo virá. É como se ele estivesse, o anjo, vamos. Não é tempo de parar, não é tempo de brincar, não é tempo de ficar se questionando, não é tempo de sentar. Vamos seguir em frente, escapa por amor à tua alma. Aleluia. E a Bíblia diz que
A mulher de Ló estava indo, mas tinha algumas coisas, seu coração ficou lá em Sodoma, e ela voltou-se para trás. E a ordem era não olhar para trás. Aleluia. Deus sabe o que faz. Fechou o mar, disse: olha, Egito nunca mais. Não dá mais para voltar para lá. Não tem barco para você voltar. E o exército do inimigo eu destruí. Agora sigam, agora andam. Vão pelo deserto para a terra que eu tenho preparado para você. Que Deus nos ajude a seguir em frente. Que Deus nos ajude a levantar a cabeça, irmãos. Aleluia. Diante das dificuldades que vêm, diante das provações que virão. O caminho eu sei que não é fácil. Aleluia. Deus levou ele por um caminho mais longo, mais difícil. Mas Deus tinha propósito em tudo. Em tudo. Fica tranquilo. Deus vai cuidar de ti. Deus vai cuidar da tua casa. Deus vai cuidar da nossa família. Tudo está nas mãos de Deus. Aleluia. Nenhum hebreu pereceu, e um exército inteiro boiou em cima do mar, mas nenhum hebreu pereceu, do mais fraco ao mais forte, nenhum ficou para trás. Glória a Deus. Deus não vai deixar ninguém para trás. Aleluia. Você vai em nome de Jesus, você vai atravessar, você vai conseguir. A vitória virá, e você vai cantar do outro lado, como Miriam cantou, como o povo de Israel cantou. Aleluia. A vitória, a vitória, a vitória, em nome de Jesus. Deus vos abençoe, em nome de Jesus.